Olá, vamos ver então, continuando o nosso estudo de física, vamos ver agora eletromagnetismo. O que vem a ser eletromagnetismo? Esse nome aqui, eletro, vem de alguma coisa relacionada com energia elétrica. Magnetismo, vamos dizer assim, uma reação magnética. Então nós temos aí, o que é eletromagnetismo? Uma reação magnética causada por energia elétrica, eletromagnetismo. Muito bem, para fazer isso, vamos entender então primeiro, vamos revisar alguma coisa sobre magnetismo. Muito bem, magnetismo é uma reação de interação de um material mineral chamado magnetita, principalmente a magnetita, que tem com outros metais. Todos os metais não, ela tem um tipo de atração por metal. É aquele ímã, todo mundo já brincou com o ímã antigo. Então vamos ver, aqui ó, um ímã, o que eu tenho? E aqui uma peça de metal. Uma peça de metal. Se eu pegar o ímã, quer dizer que ele vai ter uma atração, ele vai se fixar, porque tem uma força de atração que faz com que ele fique ligado ao metal. Essa força está relacionada lá nas partículas subatômicas, mais propriamente o elétron. Depois vamos detalhar mais isso. Então eu tenho aqui um metal. É um metal qualquer? É todo metal? Não, a maioria dos metais. Existe algum tipo de metal? Por exemplo, aqui eu tenho uma liga. O que é isso aqui? Uma faca. Uma faca é uma liga de ferro, carbono, mais alguma coisa, e aí está. Então, aí a força de interação está presente aqui. Muito bem, o que é isso então? É um metal que tem uma quantidade de magnetita. Então a gente chama de ímã. A palavra vem do francês, que ajustado quer dizer uma pedra amante, alguma coisa assim, porque os franceses chamaram isso exatamente. Enfim, alguma coisa que atraía, era uma pedra que atraía metais. Vamos ver aqui um outro metal. Que metal é este aqui? Isso aqui é um alumínio. Então vamos lá. Então pode ver, não são todos os metais. O alumínio não sofre essa interação, essa força de atração da magnetita. Aqui tem uma liga metálica de aço, então aí está a força de atração. Muito bem. Então, esse magnetismo se dá com magnetita, minério magnetita, existe outro, mas o principal é magnetita. E que tem uma força, normalmente, de atração entre dois metais. Muito bem, entre os metais. Então, magnetismo. Lembra, magnetita, uma força de interação. Vamos pegar um ímã. Então, o ímã é um pedaço de metal feito de magnetita. Nós vamos verificar, se eu pegar dois ímãs, vou pegar dois agora iguais, dois ímãs iguais, e que eles têm atração um pelo outro. Então, vamos ver aqui, colou. Então, aqui está a atração de um ímã pelo outro. Muito bem. Aqui ocorre o seguinte. Eles têm atração, ficam ligados um pelo outro. Então, todos esses ímãs, eles têm uma polarização. O que é polarização? Eles têm uma parte chamada sul do ímã e uma parte chamada norte do ímã. Por exemplo, aqui estão os dois unidos. Se eu inverter o ímã assim, virar o ímã assim, eu vou ver que eu não consigo fazer com que eles fiquem juntos. Eu posso forçar e eles fazem uma força de separação. Não consigo chegar as duas extremidades uma na outra. Por quê? Porque invertemos, como aqui eu tenho, neste caso aqui,
eu tenho a seguinte situação. O ímã que eu estou é mais curvo assim. Então, ele tem um norte e um sul mais ou menos definidos assim. Então, quando eu ligo norte com sul, eles colam. E quando eu ligo sul com norte, eles fixam. Os polos distintos se atraem. Então, vamos ver como é. Vou fazer aqui no quadro. Então, o norte de um outro ímã vai atrair um sul. E o sul vai atrair um norte. Então, eu tenho desta maneira assim. Muito bem. Então, quer dizer que se eu colocar norte com norte, não. Ele vai tentar se separar. Vai fazer uma força de interação para separação. Então, se eu tentar colocá-los assim, juntá-los desta maneira assim, ó, vê que eu, assim, vamos ver que eu não consigo fazer essa união. Eles fazem, se eu tentar fazer dessa maneira aqui, ó, estou juntando exatamente, eles fazem, fecham e ficam um só, porque eu juntei norte com sul. Muito bem. Então, quer dizer que os polos opostos se atraem no magnetismo. Eu tenho duas peças, eu vou ter que polos opostos se atraem. Como se fosse uma variável sobre lei das cargas. E polos diferentes, não, opostos se atraem. E polos iguais se repelem. Então, diferentes, opostos se atraem, iguais se repelem. Muito bem. Existe mais uma propriedade do ímã. Qual é a propriedade? Então, vamos pegar este ímã aqui. Digamos que eu vou cortar ele bem no meio. Fazer um corte bem no meio. Então, eu quero separar o polo norte do polo sul. Então, vamos dizer que eu, fazendo esta separação, vou ter algo desse jeito aqui. Separei, cortei o ímã no meio. Imediatamente, no momento que você divide o ímã, imediatamente nas suas extremidades opostas, por exemplo, aqui é no sul, imediatamente na extremidade oposta vai aparecer um novo norte. Neste pedaço que era só do sul. E aqui do norte vai aparecer imediatamente. O material faz um arranjo atômico de tal maneira que já faz uma orientação de polarizar, fica um sul e um norte exatamente quando você vê. Então, quando for dividido ele em duas partes iguais ou não. Esta propriedade dos ímãs se chama, como é o nome dessa propriedade? Se chama o princípio Então, você tem essa propriedade. Vamos ver se consigo falar essa palavra. Inseparabilidade. Quer dizer, você não consegue o princípio da inseparabilidade dos polos. Como assim, inseparabilidade? Eu não consigo cortar e ficar uma parte só com o polo sul do ímã e outra parte só com o polo norte do ímã. Então, não consigo fazer isso. Então, é esse chamado princípio da inseparabilidade do ímã. Muito bem. O que mais temos de propriedade para fazer desse ímã? Então, vimos aqui uma propriedade, um princípio chamado inseparabilidade. Você não consegue separar. Então, vamos ver mais alguma coisa de ímã de magnetismo.
chamado de magnetização. Também tem chamado de imantação. Magnetização e imantação. Então, este fenômeno pode ocorrer e ocorre com metais. Como assim? Então, vamos ver aqui um exemplo na prática. Vamos pegar... Aqui tem um metal, um parafuso, e aqui tem um outro metal, o metal da faca. Então, eu vou colar o parafuso na faca. Não fica. Não tem, tá lá. Não fica. Então, o que eu tenho aqui? Não tenho o caso de... Não existe magnetismo entre as duas peças. Muito bem. Então, vamos ver agora, se eu pegar... Aqui tem o ímã. Vou pegar o ímã, vou colocar na faca. Coloquei na faca e vou colocar esta parte aqui do metal. Então, veja que já orientou as moléculas, os átomos deste metal e transformou ele temporariamente no ímã. Então, se eu tirar o ímã, ele levou junto. Se eu tirar o ímã, ele corre, tá?